E aí, galera, vamos chegando, vamos chegando. Como é que vocês estão? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Vocês acham que fica melhor se eu pôr um fone de ouvido ou tá bom assim? Tá ótimo assim? Deem uma opinião. E aí, professor? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, se tá bom assim, então vamos assim mesmo. E aí, Vitão? Como é que tá a Luísa, Vitão? Professora Maria Alice já chegou aqui. Já vou convidá-la para entrar. Já vamos rapidão. 7 horas em ponto. Pontualidade de kantiano. Olá! Oi, professora. Boa Oi, tô noite. enquadrada, Gabriel, porque eu não tô me vendo, né? Tá conseguindo se ver, professora? Eu acho que a gente aqui tá Tô- te enxergando bem. Ó, agora deu uma travada, não consegui entender o que você disse. Eu tô bem centralizada no vídeo. Aham, tá ótimo, Tá. tá ótimo. Boa noite. Então, professora Maria Alice da Silva, chegou aqui em ponto às 7 horas. Acho que nenhuma vez a gente tinha começado uma live tão certinho na hora. E o pessoal vai chegando, né? A professora, não sei se ela sabe, mas a gente também está transmitindo pelo Facebook, tá? Exatamente essa Ah, mesma live, ela é espelhada na nossa página do Facebook. Então, quem tiver ali passando pelo feed e por acaso quiser assistir, né? Ou quem não uhum. quiser ficar aqui no Instagram, você que está aí, não quer ficar no Instagram e quer migrar para o Facebook, pode ir lá. Eu vou só fazer uma apresentação rápida da professora para o público, que ainda está chegando, né, o público. E, e aí a gente vai passar para a exposição, tá, pessoal? A professora ela tem essa live, que é de no máximo 1 hora, para expor o conteúdo dela. E aí a gente vai abrir uma segunda live, tá? Depois que essa acabar, não saiam, não vão embora, voltem, porque tem a segunda live onde vão ser respondidas perguntas. Então, pessoal, por favor, façam perguntas, tá? Sintam à vontade para fazer perguntas para a professora. Ok, só um segundo. Vão chegando, vão se assentando, se sentindo à vontade. O tema da live da professora Maria Alice da Silva é: o que é a ética do cuidado? Tá bom? O que é a ética do cuidado? A professora possui graduação em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado e doutorado em ética e filosofia política no programa de pós-graduação em filosofia pela UFSC. Ela é professora na UFSC, certo, professora? Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Professora na Tá. área de ética e política.
na UFSC. Professora doutora Maria Alice da Silva. Então, sem mais delongas, fique à vontade, professora, se sinta em casa, você que manda. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Só deixa eu te contar que esse resumo é do meu Lattes, né? E aí eu lembrei que eu não atualizei meu Lattes esse mês. Porque eu encerrei meu contrato com a UFSC, não faz nem 30 dias que eu encerrei meu contrato e tenho que atualizar o Lattes. Então, eu fui professora da UFSC por 4 anos, agora eu encerrei meu contrato com eles e estou me aventurando no mundo digital aqui, fazendo lives, fiz um curso de filosofia pelo WhatsApp, estou com vários projetos interessantes e é isso. Uma filósofa pop agora, sabe? Mas é isso mesmo que o Gabriel falou sobre mim. Eu quero contar para vocês, antes de entrar no assunto do cuidado, um pouco da minha trajetória enquanto pesquisadora. Tá dando para me ouvir bem, Gabriel? Tá. Então tá bom. Quero contar um pouquinho da minha trajetória enquanto pesquisadora, mas antes agradecer o convite do Gilmar, do Gabriel, de todo mundo. O Evandro está aqui, que é meu amigo querido, que é professor aí, né, da universidade. Então, para mim é um carinho enorme estar aqui, sobretudo por conta desse companheiro, esse filósofo que eu tanto compartilho. O Evandro foi meu professor, meu amigo, é meu colega. Sempre que eu tenho algum problema filosófico, alguma ideia, eu ligo para ele e é muito interessante compartilhar, então, esse momento aqui, num espaço que eu sei que o Evandro constrói. Então, vamos lá. Quero contar para vocês de onde surgiu a ética do cuidado no meu interesse enquanto pesquisadora. Para deixar, então, o tema instigante. Eu coloquei um ponto de interrogação, né? O que é a ética do cuidado? Porque eu sei que é uma ética nova, não é muito estudada. Então, foi mesmo para ter uma curiosidade, né? Não de vir já com alguma ferramenta, alguma ideia sobre o tema, mas justamente para construir um caminho até ela. Então, eu vou dizer como que eu construí meu caminho enquanto pesquisadora para achar a ética do cuidado muito interessante. A minha tese de doutorado é sobre fundamentação de direitos de todos os animais, humanos e não humanos, todos os animais sencientes. E aí, pensando nessa fundamentação numa perspectiva jurídica, ética e política, eu percebi que os fundamentos que a gente tinha da ética, sobretudo moderna, especialistas, não eram suficientes para dar conta do meu projeto. Não era suficiente para eu conseguir pensar num relacionamento interespécie, que é o que eu gostaria de pensar, né? Pensar, então, que nossos sistemas de regras, todos eles, devem estar protegendo os animais sencientes. Eu não consigo, através de uma fundamentação tradicional, através da autonomia, da liberdade moral e tudo mais. Então, quando eu fiz o meu capítulo 3, de fundamentação moral, e aí eu fiquei, né, estudando, debruçada, eu fiz uma abordagem assim, dos filósofos mais tradicionais na defesa de ética animal, então o Primate, o Reagan, o Aider, o Singh, e aí todos eles, principalistas, tinha um problema metafísico, que não deixava a gente pensar um relacionamento de fato interespécie. É sempre ou um dever, ou um princípio moral, uma obrigação, uma responsabilidade, mas não me permitia pensar que a gente, enquanto sociedade, precisa pensar nessa codependência com os animais não humanos, porque nós também somos animais, nós também participamos do relacionamento com eles de certa forma. Todas essas teorias também tinham muitas limitações, têm muitas limitações para lidar com humanos que não possuem, então, uma autonomia, que não possuem uma liberdade moral aflorada, né? Então, teorias como a do Kant, como a do Singer, por exemplo, vai ter problemas para defender também de uma maneira mais ampla alguns humanos, né? Humanos que têm capacidade de escolha, por exemplo. Então,
Então, eu não queria cair nesse erro, eu queria defender todos os animais numa perspectiva de vulnerabilidade. Então, eu não podia partir de uma fundamentação ética centrada na autonomia e na liberdade moral. Então, eu fui para teorias que estavam criticando exatamente isso, que eu também gostaria de criticar, né? Então, a ética do cuidado, antes de tudo, ela surge também nesse anseio de pensar, olha, a ética não pode ser fundamentada só através de princípios, só através de uma persona, de um sujeito que é autônomo, é livre, né, no sentido de kantiano, essa capacidade de escolha, e pensar, então, a liberdade nesses termos. A gente precisa pensar uma outra organização ética e dar voz a uma outra maneira de pensar a ética, segundo o cuidado, segundo o relacionamento. Foi aí, então, que a ética do cuidado surgiu, e eu tenho muitas colegas lá na UFSC que estudam esse tema, a Ilse, a Tânia e a Daniela Rosendo, por exemplo, para citar algumas delas. Então, é claro que eu não descobri a ética do cuidado também, né, só numa investigação de pesquisa. Eu sabia que a ética do cuidado estava sendo feita ali do meu lado, né? A tese da Tânia Kuhnen, por exemplo, é uma tese, depois eu vou falar um pouco mais sobre ela, muito importante para o cenário brasileiro. A dissertação de mestrado da Dani, que é livro Sensível ao Cuidado, é assim, um marco também para falar de ética do cuidado no Brasil. A Ilse, né, que é a minha colega, fez uma tese de doutorado que foi premiada, falando da ética do cuidado em relação à política. Então, eu estava vivendo, enquanto pesquisadora, num cenário assim, muito próspero para pensar a fundamentação da ética tradicional, principialista, como insuficiente. E aí, eu fui buscar as ferramentas teóricas para isso. Gabriel, tudo certo? Estou falando muito rápido, como é que tá? Tá ótimo, assim. Se alguém, por favor, pessoal, se tiverem alguma coisa que está incomodando, áudio, sei lá, qualquer coisa, comentem, tá? Mas por mim acho que tá tudo certo, professora. Pode continuar, tá ótimo. Tá. Ô, Gabriel, a gente pode te perguntar uma coisa. Eu tô vendo algumas pessoas que eu conheço que entraram. Algumas pessoas são uma filosofia, outras não, mas já me acompanham há algum tempo e já sabem mais ou menos do que eu tô falando. Mas eu queria te perguntar para as pessoas que tu conhece. A maioria é da filosofia? É da graduação? Sim. Então tá. Então eu posso falar desses termos mesmo. Kantianos, liberdade, autonomia. Uhum. A maioria Então, ali é da filosofia. Então tá, se alguém tiver alguma dúvida referente a algum termo, algum conceito que eu estou utilizando, pode escrever, porque apesar de eu não estar vendo, eu estou vendo aqui os comentários, então eu posso respondendo e explicar melhor cada conceito, tá? Então, só rememorando como que eu cheguei através da ética do cuidado, que eu acho que conta também um pouco de como a ética do cuidado surgiu, tá? E aí eu já vou contar um pouco mais sobre isso para vocês. Mas só relembrando que eu tenho uma preocupação em pensar a ética de uma maneira relacional, relacionamento interespécie. E aí as teorias principalistas, sobretudo aquelas que a gente conhece na forma, né, de deontologia, como Kant, ou na forma de um consequencialismo, como, por exemplo, o utilitarismo, ela não dá conta de pensar dependência, não dá conta de pensar vulnerabilidade, fragilidade que todos possuem. Porque ela está muito centralizada na ideia de liberdade moral, sobretudo, né, uma liberdade de escolha, e então no sentido de autonomia. E aí eu precisava trabalhar no sentido de autonomia mais alargado, uma autonomia que está acompanhada com um processo de dependência, uma autonomia que só nos mostra o quão vulneráveis e dependentes uns dos outros somos, e por isso todos nós, cientes, animais cientes, precisamos igualmente da proteção dos sistemas. Eu falo sistemas, eu estou falando política, de direito, até o sistema de regras sociais, enfim, né? Não estou fechando para nenhum deles. Então, a minha tese ela serve de fundamentação para os nossos relacionamentos e para todos os sistemas de regras. Então, para mim é muito importante que eu tivesse
uma fundamentação ética que levasse em consideração tudo que as teorias principalistas colocaram, porque é realmente muito importante pensar num diálogo, também não só interespécie, mas internacional, intercultural. Para mim é importante pensar a ética nesse sentido, mas eu precisava de elementos que pensassem a ética de uma maneira mais histórica, processual, através de algumas particularidades, né, que alguns indivíduos possuem. Então, não é pensar uma ética individualista, mas pensar uma ética que tem singularidades. E a gente sabe que essas éticas, né, todas, como as éticas principalistas modernas, não dão conta. Então, a partir de agora, eu vou contar para vocês um pouquinho assim de como eu entendo a fundamentação básica da ética, tá? Como eu ensino para os meus alunos, quando eu dava aula na UFSC, né, até semestre passado, um livro que eu trabalho muito nas disciplinas de ética e filosofia política, até introdução à ética, é esse aqui. Os elementos da filosofia moral, de James Rachel, e do Stuart Rachel, que é filho dele, que ajudou a editar depois. Esse livro é um livro que o meu orientador da vida inteira, o professor Delamar, traduziu para o português de Brasil, mas é muito comum encontrar uma tradução do português de Portugal. E aí que muda de uma tradução para outra é, sobretudo, a numeração de capítulos, a ordem dos capítulos. E aí eu quero chamar a atenção da tradução do Delamar, não só porque ele é meu orientador, eu participei um pouco desse processo, né, de tradução, eu tenho um carinho enorme e desenvolvi uma maneira de trabalhar esse livro, mas porque eu gosto da ordem dos capítulos dessa 7ª edição, que é de capa rosa. É bem comum encontrar na internet, tá? Se vocês colocarem ali no site de busca, é bem comum encontrar esse livro. É mais comum encontrar do capa azul, por isso essa observação. Então, vamos lá. O que tem de especial nesse livro? Por que eu quero, né, quando eu trabalho com os meus alunos, quando eu falo de uma maneira um pouco mais básica sobre a ética, eu trago ele de vocês? Porque eu gosto da maneira que os Rachels apresentam a ética. Eles vão apresentando a ética primeiro, no sentido de uma indagação, né, que fundamenta a ética. Será que a ética ela é fundamentada pelas emoções ou pela razão? E aí, depois se pergunta, será que qual é o papel da cultura, né? Será que o relativismo cultural é uma boa teoria para a gente pensar a ética? E aí, para quem não conhece o relativismo cultural, vou falar um pouquinho disso. É importante porque muita gente confunde a ética do cuidado com o relativismo cultural. Então, é por isso que eu estou fazendo já esse adendo, tá? Para a gente poder entender o que é a ética do cuidado, não cometer esse erro. Vocês sabem que os filósofos, antes de dizer o que é, né, gostam de dizer o que não é. Então, acho que o Rachel segue muito bem essa tradição e ele começa os capítulos dizendo que a ética não é. A ética do cuidado, ele vai aparecer no final do livro, né, no capítulo 11. Isso quer dizer que para a gente entender a ética do cuidado, tal como eu acredito que ela deve ser entendida, a gente precisa antes se deparar com algumas questões que vieram historicamente mesmo antes, né? A questão do relativismo cultural, do subjetivismo na ética, do emotivismo. A gente precisa pensar essas questões para depois entender a ética do cuidado de uma maneira mais proveitosa, mais responsável, sem confundir as teorias e as fundamentações, tá? Então, vejam que eu coloquei aqui essa fundamentação, né? Que a gente precisa se perguntar sempre se a ética ela tem uma fundamentação racional ou emocional, não por acaso. Porque a ética do cuidado, né? Cuidado não é uma ferramenta racional, científica, lógica. Tem a ver com empatia, tem a ver com emoção de alguma maneira, né? E nós, filósofos, temos muito medo de trazer a emoção para a fundamentação ética por inúmeros motivos, sobretudo pelo fracasso do relativismo cultural, pelo fracasso do subjetivismo, pelos problemas que o emotivismo
subjetivismo na ética também possui, então eu vou só enumerar para vocês quais são esses erros, que são erros que a ética do cuidado não pretende cometer quando traz as emoções, certo? Então, lembrando, quando a gente fala de fundamentação ética, a gente tem todo um cenário, todo um mapa de teorias, com filósofos que acreditam, né, no nível metaético, sobre o que é a ética, que a ética tem que ser pensada só através da razão. Outros acreditam que a ética deve ser pensada, e ela é pensada através das emoções, ou ela é a mesma coisa que cultura, por exemplo. Então, eu quero que vocês tenham claro isso, porque a ética do cuidado, ela não aparece junto do subjetivismo em ética. Ela não aparece junto do emotivismo. Ela vai aparecer em um outro momento, tá? Depois eu vou falar, faz parte da minha exposição. Mas só quero que vocês compreendam, então, tem uma diferença. O relativismo cultural, ele vai confundir, na verdade não vai confundir, né? Ele afirma, os relativistas culturais, que ética e cultura é a mesma coisa. Para eu saber o que é ética, basta eu analisar o código moral de uma sociedade. Cada cultura vai ter um código moral, vai dizer o que é certo a fazer, e esse certo a fazer de acordo com aquela cultura é o certo, né? A gente não tem critérios para avaliar o que é certo fazer de um outro parâmetro. No relativista cultural, e a gente tem que compreender como os relativistas culturais sofreram assim, com muito medo do imperialismo, muito medo de uma colonização de ideias, de certo, nós temos, né, uma colonização do pensamento universalista europeu, por exemplo. Então é muito importante que a gente tenha um cuidado quando vai falar de cultura. Tenha um cuidado quando for falar de códigos morais desse sentido mais sociológico. Mas o erro do relativismo cultural foi dizer que, então, a gente não conseguiria construir algo racional na ética. A gente não conseguiria fazer um diálogo. E isso é muito importante. A gente não consegue ter um diálogo porque a gente não tem um critério universal ou um critério que está além das culturas para mediar, então, esse debate. Então, não existe um debate possível intercultural. É preciso que tenhamos apenas tolerância em aceitar o processo de cada um. Então, é isso que o relativismo cultural defende. E os seus problemas, para quem, né, é da filosofia e da ética, sabe que, nossa, como que a gente vai avaliar, então, uma evolução no sentido ético, de que a história daquele lugar estava melhor, de que as pessoas precisam pensar maior ou menor de acordo com aquelas regras. Como que a gente vai falar de costumes que não devem ser repetidos? Como que nós vamos colocar regras para um diálogo, né? Como que a gente vai mediar isso? A gente não tem um critério. Então, é muito ruim porque a gente não consegue falar de uma evolução na ética. A gente não consegue falar de um progresso moral. A gente não tem critérios para essa avaliação. Então, o relativismo cultural, ele tem esses problemas. E lembrem desses problemas quando a gente for falar da ética do cuidado, porque ela não pretende ter o mesmo problema. Depois, os Rachel. Alguma pergunta, gente, sobre o relativismo cultural antes de eu passar para outras teorias? Da minha parte, ainda não. E ninguém mandou também. Então, pode continuar, professor. Obrigada, Gabriel. E aí a gente tem o subjetivismo na ética, por exemplo, né? Como o Hume, né, é um subjetivista que acredita que a gente não tem critérios racionais para construir uma fundamentação ética, porque a ética ela sempre passa... Eu vou usar aqui um termo que não é exatamente o que o Hume defende, mas assim, né, é importante para a gente entender o que ele está querendo, que o cenário da fundamentação ética quer dizer. É como se a gente tivesse sempre uma opinião apenas. Essa opinião tem a ver com os nossos gostos. Não tem a ver com um critério racional que a gente pode compartilhar. E aí, como que a gente vai discutir ética, né? Falando de uma maneira grosseira sobre subjetivismo e ética, como que a gente vai discutir ética se a ética tem a ver com uma questão subjetiva, emocional, de gosto? E gosto não se discute, né?
Então, como que eu vou dizer para vocês, eu gosto de melancia, e vocês vão dizer para mim, não, eu não gosto de professora de melancia. Só eu posso dizer o que eu sinto, né? A gente não tem como abrir aqui um diálogo, uma discussão sobre o meu gosto sobre melancia. Não faz sentido. Então, o Hume, ele colocou, e aí eu tô falando aqui de uma maneira bem grosseira, ele colocou a ética muito próxima desse lugar, de que gosto, né, não se discute, diriam os brasileiros. E Hume diria, talvez, é um pouco peculiar, é um pouco difícil. Então, o subjetivismo em ética, ele não acredita também numa racionalização, num critério para pensar a ética como uma ciência, sabe? Como um processo que pode ser compartilhado por todos. Nesse sentido, o subjetivismo em ética também fracassou, né? Não tem como a gente formar, então, um diálogo intercultural também. E aí o emotivismo, ele já passa a acreditar em outras questões, tá? Segundo a fundamentação ética, não exatamente dizendo que a ética, ela é só opinião, ela é crença, mas essa crença tem a ver com emoções, não tem a ver com critérios racionais, de fato, e aí não me serve, tá? Então, quando a gente está falando de filósofos que defendem a fundamentação ética através de emoções, nós podemos estar falando de filósofos como subjetivistas e emotivistas. Mas a ética do cuidado não pretende ter essa fundamentação, tá? A gente vai chegar nela. Então, lembrem que o que a ética do cuidado não é, ela não é subjetivista em ética e ela não é emotivista. Por quê? Porque ela não acredita que a ética é só algo subjetivo, que a ética é uma questão de gosto, e ela também não acredita que a ética é só uma crença que passa apenas pelas nossas emoções, né? A ética do cuidado, em algum momento, ela precisa ter critérios. Então, ela já avança, tá? Então, a gente expulsou aí coisas para entender um pouquinho do que a ética do cuidado não é. E até aqui, eu já digo para vocês que a gente já entendeu muito sobre a ética do cuidado. Apesar de eu não ter defendido ainda muito sobre ela, falei um pouquinho na introdução, mas muita gente, quando fala da ética do cuidado, critica pensando num panorama da fundamentação como do subjetivista. Bom, a gente não tem critério em ética? Como que a gente vai falar de uma ética, então, intercultural? Como que a gente vai falar de um dever cosmopolita? Como que a gente vai falar, né, de uma sociedade do bem-estar preocupado com todos? Tendo fundamentações subjetivistas, a gente realmente não consegue, mas não é esse caráter do elemento emocional que a ética do cuidado quer trazer para o debate. Então, a ética do cuidado, ela precisa estar ali junto de uma teoria que acredita em algum momento que a ética é possível através de deliberação, por exemplo. E aí eu vou falar para vocês que, para mim, a ética do cuidado, ela se parece muito mais com a ética das virtudes do que com as éticas principialistas que eu tenho citado até então para fazer, né, essa diferença. As éticas de Kant, por exemplo, e a ética utilitarista. Qual é a diferença? Os principialistas querem resolver um problema na ética, quer dizer o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer é algo que deve ser compartilhado universalmente, né? Segundo os principialistas. Cada um de sua maneira, né? Os deontológicos entendem que a ética deve ser avaliada por uma questão de dever, com regras morais absolutas. Então, a universalidade vai passar por um princípio que segue, né, diretrizes assim, enquanto a ética utilitarista e outras éticas consequencialistas, por exemplo, acreditam que essa universalidade não tem a ver com a regra em si, mas tem a ver com o processo que é da análise de consequência e do resultado desse processo. Então, de uma maneira distinta, esse grupo de filósofos quer responder o que é certo fazer de uma maneira racional, com uma afirmação, de uma maneira mais categórica, de uma maneira mais acertada, né? Categórica no sentido kantiano, né? No sentido forte, universal, e no sentido utilitarista, por exemplo,
é quantificável, né? É um resultado que é calculável. A gente consegue fazer um cálculo de chegar àquele resultado. Então, tanto um grupo quanto o outro aqui está falando de uma objetividade na ética. É totalmente diferente dos emotivistas, subjetivistas e relativistas culturais, porque acreditam que a ética pode ser feita através de uma objetividade. E aí a gente encontra, né, no rol de cada uma dessas teorias a maneira de fazer essa universalidade, de operar o princípio, e esse princípio deve ser seguido igualmente por todo mundo. Então, esse caráter, né, do ser seguido igualmente por todo mundo fixa, então, né, a ideia de ética como algo atemporal, que pode ser observado de muitos ângulos e todo mundo vai chegar ao mesmo resultado, né, com um conceitualista ou por um kantiano, independente de quando ou onde eu estiver, o meu dever a fazer é igual para todo mundo. Não muda muito, né? Mesmo um consequencialista que acredita que a gente tem que analisar todas as ações, o resultado que ele vai chegar, ele acredita que é o mesmo resultado que outra pessoa no mundo que esteja fazendo os mesmos cálculos vai chegar. Então, essa objetividade do processo da ética, que vai ser contraposto aqui com a ética do cuidado. Mas, com isso, a ética do cuidado não vai se tornar uma ética subjetiva. Por quê? Porque a ética do cuidado, ela não está se perguntando de uma maneira metaética se a ética é possível. Igual o relativista ou subjetivista pergunta, será que a ética é possível? Como nós construímos a ética? É uma questão metaética, né? Sobre a ética. A ética do cuidado, não. Ela acredita que a ética é possível. O que ela quer falar é como esse processo ético se dá. Então, nesse sentido, ela não está discutindo com os relativistas culturais, com os subjetivistas. Ela está discutindo cara a cara com os principialistas. Porque ela vai dizer, assim como, e aí eu chamo a ética das virtudes de novo, assim como a ética das virtudes, olha, né, a ética das virtudes contemporâneas, por exemplo, olha para os principialistas e diz, olha, o que nós temos que resolver em ética não é só sobre o que é certo fazer. Nós temos que pensar a ética como uma habilidade, como um desenvolvimento, como um saber como, né? Então, se para os principialistas a ética ela é a resposta de um saber que, e aí por isso eu tenho que ter um conhecimento mais prático, para os exercícios da virtude e exercícios do cuidado, a ética está falando de uma habilidade, de uma sabedoria, de um relacionamento. E aí eu chamo a ética do cuidado como a ética das relações, por isso. Ela não quer se perguntar um processo que vai ser seguido por todo mundo, mas ela quer se preocupar em como os indivíduos vão se relacionar um com o outro e conseguir observar dentro dessa relação processos que são singulares, que são temporais, que não são estáticos, que dependem do contexto, que dependem da história, que dependem de uma série de vivências que a gente não tem como pensar através de um princípio abstrato, que a gente precisa relacionar com o outro. A gente precisa, né, pensar junto do outro. E aí, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado também para não achar que, então, a ética do cuidado é uma teoria... lembra que eu falei da colonização, né, do imperialismo? Não é eu impor o cuidado ao outro. Porque vocês lembram que em Kant, por exemplo, a gente tem o dever de cuidado, né? Não é nesse sentido kantiano. É o cuidado aqui quando as duas figuras se colocam lado a lado. Mesmo o cuidador e aquele que está sendo cuidado, ambos possuem vulnerabilidade. Alguém pode estar, naquele momento, numa situação mais frágil, mas ele participa da relação. Não tem um sentido de alguém autônomo decidindo para todo mundo igualmente. Então, a ética do cuidado, ela precisa de uma justificação, de uma empatia muito grande para perceber que o cuidador não está impondo, né, seus desejos ali, mas que há, de fato, uma relação. E relação tem duas pessoas. Pelo menos duas pessoas.
O Evandro fez uma pergunta aqui. Maria Alice, como é... Peraí. Vou voltar aqui a mensagem dele, veio outras. Como é que, sentido, as posições das outras éticas principalistas podem ser relevantes para a ética do cuidado? Boa questão, Evandro. E aí, agora que a gente já fez uma introdução sobre essa diferença aí da ética do cuidado com as éticas principalistas, eu quero contar para vocês que, historicamente, teve um problema, porque algumas autoras chegaram a dizer que, então, a gente tem que abandonar totalmente a construção da ética de saber quem a ética principalista. E aí, inclusive, os Rachels aqui criticam, né? E a ética do cuidado fica presa numa particularidade. E ficando presa numa particularidade, ela não dá conta de pensar um espaço coletivo. Ela sempre vai depender de que eu conheça a outra pessoa e desenvolva uma relação particular. Para, então, ela conseguir entender, né, os lados daquela relação. E essa é uma crítica, de fato, porque a gente não consegue pensar uma ética no sentido de um diálogo internacional, conhecendo todos os membros daquele diálogo, né? Olhando cara a cara os membros daquele diálogo. Então, realmente, é algo que a ética do cuidado precisou trabalhar. Então, a ética do cuidado, a Karen Roaring, né, que é a Dani Rosenfeld aqui, ela transforma essa ideia de particularidade em singularidade. Então, eu não estou falando só de contexto, eu não estou falando só de relações particulares, mas eu estou falando de uma ética sensível ao contexto. Não é uma ética só contextual, é uma ética sensível. Então, nesse sentido, teve vou chamar evolução, tá? Mas assim, teve um processo entre as teorias éticas. Começando as teorias da ética do cuidado, com Carol Gilligan, com Noldin, apostando só no contexto. E aí, nesse sentido, sendo muito diferente das principialistas, tá, Evandro? Mas depois veio Virginia Held, Karen Roaring e muitas outras eticistas do cuidado que perceberam que não tinha ali uma diferença tão grande entre as principialistas, porque uma teoria do saber como também tem que levar em consideração questões coletivas. E em alguns contextos pedem que nós utilizemos princípios. Então, lembra que eu falei que eu ia falar da Tânia, né? Que é uma colega minha, agora professora da UFOB, que fez a tese de doutorado dela sobre ética do cuidado, e ela desenvolveu um princípio do cuidado. E isso, né, pode parecer muito estranho, né, de acordo com o que eu falei para vocês, porque a ética do cuidado, então, é uma ética não principiológica, é uma ética que não acredita que princípios abstratos dê conta das relações, mas a Tânia criou um princípio universalizável do cuidado. Então, ela fez toda uma análise mostrando a diferença do que seria um elemento universal, universalista, como o do Kant, principiológico, para um cuidado que pretende-se não só dar conta daquela relação, mas também de um pertencimento da comunidade, né? Então, ela falou, então, nesse sentido de algo universalizável, que é, então, não cálculo, de colocar aqui o consequencialismo, né? Mas é um raciocínio, é uma deliberação, para a gente falar, então, aqui de um linguajar, desde uma teoria de saber como que é a ética das virtudes, é uma deliberação. Nessa deliberação eu não tenho só elementos abstratos, mas eu tenho também alguns elementos que me fazem ter cuidado com o contexto e perceber indivíduos dentro do coletivo. Então é uma ética que não é individualista, mas é uma ética que percebe a singularidade dos contextos. Nesse sentido, é uma ética, então, que vai conseguir falar de pessoas periféricas que estão vivendo em situações diferentes. Pode falar, por exemplo, de um feminismo negro que é diferente de um feminismo branco, sabe? Porque dá conta de falar de uma comunidade e também de contextos singulares. Mas sem abandonar o coletivismo no sentido de que a gente faz uma deliberação, a gente não jogou fora a racionalidade, a
Então, a ideia da ciência universalizável, né, é essa capacidade da gente também conseguir justificar elementos que são, em alguma medida, emocionais, mas sem abandonar as preocupações de justiça, né, que são da comunidade, que são, sim, mais abstratas. Então, são até chamadas, assim, eu chamo de uma segunda fase, mas, sei lá, não sei, tem que perguntar para a Ilse como que eu chamaria isso, mas como uma evolução dessas filósofas, né, estilo Tânia, estilo Karen Robb, estilo Virginia Held, elas se autodenominam como exercícios do cuidado complementares. Mas, hoje em dia, há poucas exercícios do cuidado que não defendem essa complementaridade. Então, eu acredito que fez parte mesmo de uma evolução do quanto a ética do cuidado foi se entendendo como uma teoria do saber como, né? E assim como a ética das virtudes, ela também não expulsa elementos racionais, né? Para quem já estudou Aristóteles ou outras teorias das virtudes, sabe que a gente está ali trabalhando com amizade, lealdade, mas também está falando com elementos de justiça, a gente também está falando com elementos que demandam da gente virtudes que são mais abstratas. Enquanto eu tenho virtudes que me demandam uma singularidade, eu também preciso trabalhar lado a lado com virtudes que são da comunidade, que são mais abstratas. Então, a ética do cuidado é uma ética historicamente jovem, e eu acredito que faz parte do processo dela se entender como uma teoria do saber como. Eu gosto desse livro do Rachel, sobretudo porque o Rachel já faz essa sugestão de a ética do cuidado ser em algum momento próxima da ética das virtudes, por ter esse olhar diferente, tá? Não tem muitas filósofas da ética do cuidado que fazem essa aproximação. Inclusive, eu convidei a Tânia e a Dani Rosendo para a gente escrever um texto sobre isso. Eu tenho muito interesse em fazer uma aproximação, né, mais aprofundada entre essa fundamentação da ética do cuidado e a ética das virtudes. Mas a Dani, aqui na dissertação de mestrado dela, que vocês podem conseguir acessando o site da Dani, tá? daniela.rosendo.com. Ela envia o PDF para todo mundo que inscreve lá na linha dela. Mas é uma dissertação de mestrado, então também está no repositório da USP. E a Dani aqui, ela já faz essa sugestão que os Rachel fazem aqui de uma aproximação com a ética das virtudes. Então, eu acho que é super interessante para a gente pegar essa ferramenta aí que a ética das virtudes tem, que é a deliberação. Então, quando a gente está falando de razão versus emoção, a gente não está expulsando a razão, porque a gente está falando de uma deliberação. E a gente não está falando da emoção que os emotivistas e os subjetivistas falam. A gente está falando de uma empatia, um cuidado e justificação aos contextos. Então, que é diferente de uma fundamentação que pensa a ética através de emoções somente. E eu estou falando, eu fiz meu objetivo, começar apresentando a fundamentação ética entre razão e emoção, para terminar agora fazendo vocês observarem a diferença que é entre deliberação e empatia, por exemplo, né? Deliberação e uma fundamentação só emotiva, porque muitos filósofos da ética do cuidado chamam a sua ética de ética do amor. E aí, muitas vezes, é traduzido como ética das emoções. E aí a gente acaba confundindo com a ética emotivista, né? Que vem aí como uma evolução da ética subjetivista. Então, eu quero chamar a atenção para vocês não confundirem a ética do cuidado, que pode ser chamada por uma ética do amor, porque traz esse elemento, mas lembra um elemento de superação, singularidade, que é sensível aos contextos, e não uma teoria que está falando que a ética é fundamentada por opiniões, que a ética é fundamentada por um processo não racional, né? Então, acho que é muito rico, muito interessante a gente compreender a ética do cuidado assim, através da sua fundamentação, para depois ler as filósofas, né, da ética do cuidado, e aí eu sugiro não só a Tânia, como a Dani Rosendo e a Ilse, como já sugeri, mas também a Karen Robb e a Virginia Held, que são filósofos
então estão trabalhando para explicar essa ética do cuidado que dá conta de pensar não só singularidades, mas também a comunidade. Ó, tem uma pergunta aqui da Adriana. Estudamos ética por não sermos 100% racionais. Se fôssemos 100% racionais, estudaríamos ética. Acho que não estudaríamos, né? Eu entendi o que a Adriana quer dizer. Realmente, nós não somos 100% racionais e nós não somos também 100% emocionais, né? É por isso que a gente pode fazer uma organização ética. A gente pode fazer um contrato, a gente pode fazer um combinado. Mas nós não somos 100% confiáveis nesse sentido, né? Cumpridores, entendedores de um dever universal. E é por isso que a gente precisa lembrar a todo momento qual é o contrato, lembrar a todo momento quais são as regras, como que nós pensamos o que é certo fazer, como que nós nos comportamos frente ao outro, né? Então, se vocês prestaram atenção ali, eu quis fazer aqui um approach, uma abordagem que desse conta de Kant, do utilitarismo e também da ética do cuidado e a ética das virtudes. Então, pensar a ética segundo esses 4 grupos, os principialistas que têm deontologistas e consequencialistas, e não principialistas que têm pelo menos a ética das virtudes e a ética do cuidado, é compreender realmente que nós não somos nem 100% racionais, mas também nem 100% emocionais. E é por isso que nós temos que nos debruçar sobre uma organização, né, sobre uma maneira de pensar não só o que é a ética, porque entre os filósofos tem uma diferença muito grande em que é a ética, mas de maneira comum todos acreditam que é um projeto que é possível de ser construído. Nós construímos a ética juntos, então nós temos que ter critérios, né? E aí cada um deles vai ter seus critérios. A diferença dos principialistas e não principialistas é que os critérios não vão ser abstratos e ahistóricos e atemporais. Não tem aquele sonho da universalidade, né, pura, como Kant, por exemplo, desenvolveu, nem uma pureza no processo do cálculo, como o utilitarismo, mas o critério para dizer o que é certo, para a gente construir a ética, vem junto de elementos que levam em consideração a nossa vulnerabilidade, que levam em consideração contextos de amizade, que levam em consideração, né, elementos que são mais do nosso círculo doméstico, do âmbito do cuidado, sabe? Do âmbito íntimo, privado. E as outras ficaram muito pensando assim no âmbito público, né? Então, para a ética do cuidado não tem essa diferença entre público e privado. Está tudo junto, então a gente precisa pensar a ética nesse contexto. Contexto que dê conta das singularidades que só são vistas num sentido do âmbito privado e não podem ser vistas no âmbito público, porque no público a gente tem que, né, generalizar, tem que pensar no coletivo de uma maneira mais abrangente. Estou ficando já um pouco sem voz de tomar uma água. Gabriel, tem alguma pergunta aí? Tomar um cafezinho aqui também já, então. Tá, ó. Estão dizendo aqui que, de fato, infelizmente, não somos 100% racionais. Olha, eu não diria que é infelizmente. Como, né, é uma eticista do cuidado, ou pelo menos uma simpatizante pela ética do cuidado, eu diria que é felizmente. Felizmente, nós não somos 100% racionais no sentido categórico do Kant, porque aí a gente não consegue dar conta de algumas questões. É justamente por a gente ter uma habilidade e a gente ter uma deliberação que consegue incluir elementos que percebam singularidades, que percebam contextos, que percebam o que o outro realmente precisa, que é diferente. As pessoas são diferentes umas das outras. Então, quando a gente é 100% racional, a gente não consegue perceber isso. A gente não consegue a fragilidade e o cuidado de cada um. Então, eu diria que, felizmente, nós não somos 100% racionais, mas nós também não somos arbitrários. Olha, é bom lembrar que a gente não cai aqui numa ideia de... Um pouquinho,
a gente não cai aqui num contexto de uma ética arbitrária, tá? A gente está falando de deliberação. Deliberação tem justificação. Então, eu falo de uma justificação de contextos dentro da ética do cuidado. E a gente tem que ser um pouco racional, pelo menos. Não sei quantos por cento, mas tem uma porcentagem aí de racionalidade que nos permite pensar nisso. Chegaram outras questões, vou ver aqui. Evandro, você poderia explicar um pouco mais o tipo de dever e obrigação descrito pela ética do cuidado e se a ética do cuidado descreve uma prescrição ou prescrever uma mediação? Boa, Evandro, já vou falar sobre isso. Deixa eu só ver as outras questões que eu consigo unir. Você falou, Joana, rapidamente sobre a historicidade do surgimento da ética do cuidado. Você poderia localizar melhor esse contexto de criação? Posso, Joana, já vou abrir aqui o livro para lembrar a data, porque eu não lembro. Adriana, esqueci o ponto de interrogação, a última frase era uma pergunta também. Tá, eu acho que a gente entendeu, Adriana, tudo certo. A Vanessa, do ecofeminismo. Eu acho ótimo não termos racionais 100%. Eu também, Vanessa, estou contigo. Aproveitando a pergunta do Evandro, se a ética do cuidado prescrever um dever já não vira uma imposição, e se for assim, já esvazia o sentido? Não sei se consegui fazer a pergunta direito. Fez, Vanessa, ótimo, que bom. Eu quis ler mesmo para ver se tinha alguma relação. Antes de responder a Vanessa e o Evandro, eu só vou pegar aqui a data. E aí eu já convido vocês que têm interesse em saber um pouco mais sobre a ética do cuidado para assistir um IGTV que eu fiz. Eu fiz 2 aulas sobre a ética do cuidado no meu Instagram. E uma delas eu fiz com a minha irmã, a Luísa, que tem 10 anos. E aí eu usei a Luísa porque... Usei não, né? Convidei a minha irmã para participar da live, porque eu queria falar dos estágios de desenvolvimento do Kohlberg, que foi um psicólogo. O Kohlberg, ele morreu em 1987, então a teoria dele, imagino que tenha, né, meados aí de 1950, 60, 70. Acho que em 70 o Kohlberg desenvolveu uma teoria psicológica sobre os estágios do desenvolvimento moral. E aí ele fez entrevistas com crianças de 10 anos, justamente a idade da minha irmã. E aí ele percebeu que meninas e meninos já possuem um olhar diferente para a ética. E aí eu perguntei para minha mãe, para minha irmã, né, para Luísa, a pergunta do dilema de Kohlberg. E aí eu convido vocês para assistirem de TV, porque ela falou assim, não combinou, eu e ela, nada. Eu nem falei do tema da live, eu falei que eu queria que ela participasse, ela topou. E ela respondeu o dilema de Kohlberg exatamente como aqui no livro dos Reis, ele faz um resumo de como as meninas geralmente responderam ao questionário, que é segundo uma ética das relações. O problema foi que o Kohlberg, lá, né, em meados de 1970, ele estava falando que existe um estágio de desenvolvimento, existe uma hierarquia. E que as meninas respondiam uma ética das relações, mas a ética das relações é um estágio 3 de desenvolvimento moral. Enquanto os meninos já responderam segundo valores abstratos, como, por exemplo, que a vida humana vale mais do que dinheiro, né, com abstração, então, sobre o valor da vida, e aí defende já um universalismo, que é um estágio 6, que seria o mais alto estágio em maneira de pensar a ética. Então, estou contando isso para dizer que foi nesse contexto que a gente teve a publicação da Carol Gilligan. Deixa eu ver aqui quanto que é a Carol Gilligan. A Carol Gilligan, então, publicou o livro dela em 1982, In a Different Voice, então uma voz diferente, justamente falando sobre essa problemática do Kohlberg, que, muito bem, um psicólogo começou a estudar desenvolvimento da moralidade. E que bom, porque a gente precisa entender que as pessoas respondem a ética de maneira diferente. Mas o problema foi que Kohlberg disse que uma ética das relações está no nível 3 de moralidade, né? Da categoria. Enquanto uma ética abstrata e principialista que dá
tem um olhar mais neutro e imparcial, ela está no estágio 6. E com isso, ele quis dizer que meninas têm um olhar, então, preso ao âmbito privado, enquanto meninos com a mesma idade da minha irmã, já conseguem pensar em contextos públicos e de uma esfera pública imparcial. E aí, o que a publicação, então, em 1982, então é a data né, a Carol Gillies está no início da ética do cuidado, com seu livro In a Different Voice, ela quer dizer, existe uma voz diferente aí. Não é que existem estágios hierárquicos de desenvolvimento, mas existe uma pluralidade de maneiras de responder à ética. E essa maneira de responder à ética através das relações, que foi como a minha irmã, eu fui muito orgulhosa como ela respondeu, e como muitas meninas responderam o questionário do Kohlberg, se preocuparam no contexto privado, de como vai se dar as relações. Não só uma resposta imparcial e abstrata do que é melhor, dinheiro ou a vida humana, né? As meninas, elas se negam a pensar que tem uma dualidade, que há, então, uma coisa dual, justamente, para ser respondida. Então, elas pensam contextos, elas pensam outras configurações, elas pensam através de relações. Isso não é pior, pelo contrário, é muito bom. A ética precisa dar voz a essa maneira de responder as questões morais, né? Então, voltando agora, acho que eu já respondi um pouco, né, da pergunta sobre a data, acho que foi a Joana que perguntou, e agora eu vou responder, então, a Vanessa e o meu só ver a pergunta do João. Ela fala, e ali, por gentileza, eu gostaria que você entende por cuidado. Qual a melhor definição para esse conceito? Vixe, essa é a pergunta de R$1 milhão. Porque cada filósofa vai depender o que ela entende de cuidado, mas depois que eu responder o Evandro e a Vanessa, eu vou tentar fazer aí uma noção, tá? Sobre esse conceito, Gilmar. Então, vamos lá. Percebam que quando eu respondi a Joana, eu falei do Kohlberg e falei que a problemática que estava nessa diferente voz, essa voz diferente, que é uma voz que socialmente nós colocamos como uma voz feminina, porque socialmente, culturalmente, as mulheres ficaram, né, por conta do cuidado da casa, do cuidado íntimo, do âmbito privado e doméstico. Então, elas desenvolveram essa habilidade de pensar a ética cuidadosa, contextos e as relações. Então, é por isso que a maioria das meninas, né, teve esse olhar, não há aqui uma discussão biológica, essencialista sobre como mulheres e homens se comportam, mas no caso da Note, vai ter uma live, né? Vai acabar, mas a professora pode continuar o raciocínio daqui. E aí a gente volta. Tá. E Vai aí, quer terminar já e aí a gente volta? Isso, acho que é melhor. Tá.